Então vamos fazer o seguinte, vamos entender como é que está o trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lá já está rolando uma CPI que apura os atos criminosos. A Câmara Legislativa é uma espécie de mistura de Câmara de Vereadores com deputados Assembleia Legislativa que há em Brasília, porque o Distrito Federal é uma unidade da federação, não um estado propriamente dito. Tecnicalidades, pronto, saiu. Lá, como Brasília foi o palco desse crime, eles já instalaram uma CPI. E depois de ter passado o coronel da PM dizendo que tinha prostituição, tráfico de drogas e até acusação de estupro no acampamento golpista, que gestou também pessoas que fizeram atentado à bomba nas imediações do aeroporto antes do quebra-quebra do 8 de janeiro, depois disso apareceu o general Gustavo Henrique Dutra, que era chefe do Comando Militar do Planalto hoje. Ele foi convocado a depor porque as autoridades da PM disseram, olha, quem não deixou acabar com o acampamento em frente ao quartel-general foi o Exército. Vamos ouvir o que foi que ele disse lá. Houve fases, um primeiro momento em novembro, onde o acampamento estava bem frequentado, que eu digo muita gente frequentando. Houve um ápice, eu não sei se o senhor acompanhou, de cerca de 100 mil pessoas no SMU, no dia 15 de novembro, e o Comando Militar do Planalto, 100 mil pessoas no dia 15 de novembro. E o Comando Militar manteve a integridade do patrimônio público, manteve a integridade do SMU, porque também eu tenho que dizer para os senhores que o SMU, vou chamar de bairro, é um bairro que moram cerca de 10 mil pessoas. É um bairro onde tem igreja, é um bairro onde tem hospital, é um bairro onde tem clube, é um bairro onde tem colégio. Então, nós tínhamos a obrigação de manter aquele bairro funcionando. Depois, em dezembro, com a diplomação do presidente, o acampamento foi diminuindo e nós aproveitamos essa desmotivação das pessoas para intensificar as medidas de restrição ao acampamento. E começamos, esse militar, ele estava lá orientado por nós e ele estava lá com a ideia, força, vá passar seu Natal em casa. Era essa a ideia, vá para casa, já deu, perdeu o motivo. A manifestação, ninguém disse que é ilegal, mas não tem mais razão de ser. Eu vou pedir para rodar de novo, por favor, a sonora. Houve fases, um primeiro momento em novembro, onde o acampamento estava bem frequentado, que eu digo muita gente frequentando. Houve um ápice, eu não sei se o senhor acompanhou, de cerca de 100 mil pessoas no SMU, no dia 15 de novembro, e o Comando Militar do Planalto, 100 mil pessoas no dia 15 de novembro. E o Comando Militar manteve a integridade do patrimônio público, manteve a integridade do SMU, porque também eu tenho que dizer para os senhores que o SMU, vou chamar de bairro, é um bairro que moram cerca de 10 mil pessoas. É um bairro onde tem igreja, é um bairro onde tem hospital, é um bairro onde tem clube, é um bairro onde tem colégio. Então, nós tínhamos a obrigação de manter aquele bairro funcionando. Depois, em dezembro, com a diplomação do presidente, o acampamento foi diminuindo e nós aproveitamos essa desmotivação das pessoas para intensificar as medidas de restrição ao acampamento. E começamos, esse militar, ele estava lá orientado por nós e ele estava lá com a ideia, força, vá passar seu Natal em casa. Era essa a ideia, vá para casa, já deu, perdeu o motivo. A manifestação, ninguém disse que é ilegal, mas não tem mais razão de ser. Gente, isso me choca em tantas... Eu pedi para repetir porque tem 3 trechos que vocês precisam ficar atentos. Primeiro, que o ex-comandante do militar do Planalto, ele comete um ato falho e ele diz que o acampamento era bem frequentado. Eu vou pedir já para deixar todo mundo aqui em tela e eu vou pedir para rodar de novo a sonora, porque eu vou pedir para parar ao meu comando. Pode deixar todo mundo aqui, não precisa, se quiser colocar o general em primeiro plano e voltar quando eu falar, porque ele comete tantos atos falhos e ele mostra o tamanho da leniência com aquilo que era pedido aberto de cometimento de crime, que a gente vai analisar trecho a trecho. É uma sonora longa, tá? E a gente vai parando aqui. Coloca no ar o comandante, Houve fase, o ex-comandante. um primeiro momento em novembro,
onde o acampamento estava bem frequentado, Primeiro momento em novembro, onde o acampamento era bem frequentado, diz ele. Pode voltar com todo mundo aqui, Edu, e se der para pausar nesse ponto, beleza. Porque ele percebe o que ele falou, e aí eu quis dizer bem frequentado de ter muita gente, né? Naquela ocasião, em novembro, todos os quartéis do Brasil, das principais capitais ao menos, tinham militantes desarrazoados pedindo o golpe. Eu vou pedir para o meu time que está todo me escutando, para o Sete, separar o trecho, o meu super editor, em que ele diz que nunca tinha visto tanta gente rezando junta. Tanta gente rezando junta e acaba daquele jeito. Ele diz, em novembro, quando era bem frequentado, como o Leandro, assim como eu, percebeu de saída, eu quero te ouvir, Leandro, porque veja, mesmo após, né, o crime flagrante cometido, ainda tem gente que acha que dá para minimizar o que este, sim, personagem, manteve em pleno funcionamento. Porque depois eu vou te mostrar qual era a política dele, o responsável por manter aquilo ali de pé, de esvaziamento do acampamento que pedia golpe de Estado para ele, para o pessoal dele, para os comandantes do Exército. Então, a política de esvaziamento era vai passar o Natal em casa. Poxa vida. Leandro. Dani, enfim, vou trazer uma referência aqui, né? Quem passa pela porta do Comando Militar do Leste, que fica lá no Rio de Janeiro, sabe que aquilo é um lugar de máxima segurança. Se for um camelô tentar vender ali uma barraquinha de refrigerante, ele não vai poder. E o Exército concordou com que as pessoas instalassem, no caso do Distrito Federal, uma vila, né, com serviços, com várias atividades dentro dessa vila, um acampamento na porta da sede do Exército, na porta do quartel-general, para tentar, para deixar ali que aquilo fosse uma incubadora de uma tentativa de golpe de Estado, porque foi isso, trocando em palavras, que o Ministério Público Federal diz que aconteceu ali, dali que sai o 8 de janeiro. Mas quando ele diz, né, esse ato falha demais, porque no começo desse trechinho que a gente separou, o acampamento era bem frequentado. Não precisa ir muito além, não precisa mais, porque está claro que ele concordava com aquilo, que aquela pauta era por ele encampada. É evidente. Depois ele vai ali falar dessa coisa, né, de a gente pediu para as pessoas irem passar o Natal em casa, fazendo um carinho nas pessoas, praticamente, né, que estavam ali ocupando o patrimônio público, depredando o patrimônio público. E por que elas poderiam ficar? Porque ninguém disse para um general do Exército que aquilo ali era ilegal. É demais, né? Realmente, mas o começo dessa fala, eu vou parar por aí, porque esse acampamento era bem frequentado. Isso denota que, primeiro, você tem uma visão de estatutos diferentes de pessoas, né? Porque se essas pessoas estão aqui, né, o bem frequentado, que ele tenta se corrigir ali, é uma clara concordância, ele vê semelhança entre o que aquelas pessoas estavam ali fazendo e ele próprio. O bem frequentado, ele traduz isso. Ele tenta se corrigir, mas está dito. E depois, enfim, só piora, né, na sequência da Vamos dar a sequência, Edu, não sei se a gente conseguiu pausar, vamos dar a sequência à oitiva deste ex-comandante do Planalto. Vamos lá. No dia 15 de novembro, e o Comando Militar do Planalto, 100 mil pessoas no dia 15 de novembro. E o Comando Militar manteve a integridade do patrimônio público, manteve a integridade do SMU, porque também eu tenho que dizer para os senhores que o SMU, vou chamar de bairro, é um bairro que moram cerca de 10 mil pessoas. Pode parar aí, Edu. Ele volta a falar de novembro, quando tinha, né, estava bem frequentado o acampamento, e aí ele cita essa sigla, SMU. Você não é de Brasília, ele está falando do setor militar urbano, que são onde ficam as famílias dos militares em Brasília, um conjunto habitacional para eles. Tá? Que ele diz que tem escola, que tem tudo bonitinho. A prioridade era manter aquilo ali funcionando. Então, ele amplia as restrições para o acesso. Veja que foi ampliado de maneira tão grande as restrições que chegam no dia 8, centenas de ônibus que ele diz que ficou surpreso com aquilo. Também ele não sabia
de nada. Segue ali que veja que está clara ali a preocupação em manter a rotina dos militares inalterada, né? Mas, e das suas famílias. Agora, quem quisesse o livre ir e vir, né? Na área pública, da frente do comando do Exército em Brasília. O trabalho da imprensa, que tomou pancada toda vez que tentou trabalhar ali para registrar o que era história e se provou um trabalho valiosíssimo, também nada. A circulação, segundo a Polícia Militar, de venda de produtos falsos, de tráfico de drogas, prostituição, também nada disso foi visto. Mas a tranquilidade do setor militar urbano estava, segundo ele, era uma prioridade e foi garantida. Segue. Bairro onde tem igreja, é um bairro onde tem hospital, é um bairro onde tem clube, é um bairro onde tem colégio. Então, nós tínhamos a obrigação de manter aquele bairro funcionando. Depois, em dezembro, com a diplomação do presidente, o acampamento foi diminuindo e nós aproveitamos essa desmotivação das pessoas para intensificar as medidas de restrição ao acampamento. E começamos, esse militar, ele estava lá orientado por nós e ele estava lá com a ideia força, vá passar seu Natal em casa. Para, gente. Nós começamos a intensificar a restrição das pessoas, é rir para não chorar. Este militar estava lá por nós, ou seja, ele designa alguém. Então, aquela história de que os militares tinham uma relação cordial e permanente com os golpistas está comprovada, tá? Então, qual era o trabalho deste militar que estava lá orientado pelo comandante do Batalhão do Planalto? Vá passar o Natal em casa. Esse era o estímulo para as pessoas que estavam pedindo que ele cometesse crime saírem dali. Yuri Pita. Assim, acho que o Leandro Rezende fez uma análise de discurso irretocável sobre esses primeiros trechos que a gente exibiu aqui do depoimento. E basta fazer uma analogia, não fosse qualquer outro grupo político, não precisa nem ir ao extremo de se pensar em movimentos sociais, sem terra ou sem teto, qualquer outro movimento político que decidisse montar um acampamento ali. Qual teria sido o tratamento? Qual teria sido a reação imediata? Qual teria sido a cobrança dos moradores do bairro Setor Militar Urbano, como disse o próprio comandante, caso fossem outras as pessoas que estivessem morando ali? Fosse, por exemplo, pessoas desabrigadas por um desabamento de terra, se fossem vítimas de um deslizamento em qualquer outro lugar, nas barragens de Minas Gerais, resolvessem fazer um ato ali, por qualquer outro motivo que nem fosse tão justificável, mas qual teria sido a reação? Ou seja, os 2 meses em que foi permitida a permanência desse acampamento ali é de uma leniência do ponto de vista de autoridade pública injustificável. Tivesse ou não acontecido o que aconteceu, tendo acontecido o 8 de janeiro, torna-se ainda mais injustificável. Não, e ele diz assim, se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, no dia 9 a gente tinha desmobilizado tudo do mesmo jeito. Por quê? Ele diz isso nesse depoimento também. Deixa eu trazer a conclusão dessa grande fala, porque tem mais uma frase aí para ele dizer, Renata. Vamos ouvir. Era essa a ideia. Vá para casa, já deu, perdeu o motivo. A manifestação, ninguém disse que é ilegal, mas não tem mais razão de ser. Ninguém disse que é ilegal. Renata Agostini, eu quero ver quando foi que foi incluído no regramento normativo do Brasil, eu realmente vou fazer, que é atentado contra o Estado Democrático de Direito. Porque ninguém foi lá dizer para o comandante, o ex-comandante, né, o comandante que, sob 3 meses, né, deu guarida para essa horda. De novo, tá? Não se trata de suposição. Tem um réu, confesso, por atentado terrorista. Confesso. Ele foi preso em flagrante, o comparsa dele está foragido, tá? E aí, ainda assim, hoje, à luz dos fatos, 18 de maio, ninguém disse que era ilegal. Renata Agostini. A postura
do general, e não só nesse momento, né? Quando a gente olha a fala dele como um todo, ela é explícita de leniência com o que estava acontecendo ali, ainda que a gente não entre nesses pormenores dos crimes que foram detectados. Porque quando ele diz, não, já deu, perdeu a razão de ser, quando que houve razão de ser? Quando, em qual momento pessoas pararem na frente de um quartel e falarem, por favor, queremos um golpe de Estado, isso tinha razão de ser? 3 meses depois, 2 meses depois, 1 mês depois, no dia 1 já não tinha razão de ser. Para qualquer um que jurou lealdade ao Estado brasileiro, à Constituição, qualquer um que tenha, né, não precisa nem um conhecimento profundo da nossa legislação, mas o mínimo de entendimento da Constituição, e entendemos que um general do Exército assim o tem, aquilo já não tinha razão de ser. Então, quando a gente escuta, aí agora pegando ali o conjunto da obra, olha, a gente chegou basicamente ele está dizendo, chegou uma hora que a gente começou a ver, olha, já foi um pouco longe demais, né? Será que dá aí para aliviar? A gente estava tomando medidas aqui para coisa, né, não extrapolar, não incomodar muita gente, mas eu acho que agora está pegando meio mal. Uma postura inteira de leniência com o que estava acontecendo. E essa coisa era bem frequentado, ou eram pessoas, né, que aparentemente tinham boas intenções, isso me rememora quando a gente analisava o depoimento do pessoal do GSI, a Polícia Federal, que um deles dizia, não, olha, não tinha ali indicação de que poderia ter algum problema no dia 8, e essas manifestações que estavam acontecendo, elas tinham um histórico pacífico. Veja, parece que não estávamos todos nós acompanhando as notícias que chegavam, e aí eu não vou nem falar de setores de inteligência do governo, de avaliação das redes sociais, do que inclusive parlamentares ligados à extrema-direita diziam. Parece que ninguém viu. Não, ele adota o mesmo discurso quando ele fala, nunca vi tanta gente rezando junto, é a mesma história daquele deputado de extremíssima direita, disseminador inconteste de desinformação, que eu não vou mencionar, porque eles crescem com você fala o nome dele, mais gente fica sabendo quem ele é e vai lá dar uma olhada, enfim. Não vou soltar esse apito de cachorro, mas que fez uma foto falando, eles estão dizendo que somos golpistas, mas na verdade estamos todos orando. É o mesmo discurso, é impressionante, não estavam pedindo expressamente golpe, e só aqui, né, quando tá na Constituição, mas quando fica explicitamente claro numa lei assinada, inclusive pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em 2021, é crime contra as instituições democráticas tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência, golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena de 4 a 12 anos, 4 a 12, além da pena correspondente à grave violência. Ninguém disse que era ilegal? Não. A lei diz que é ilegal, Renata. Exato, não é só, como eu falava logo no início, né? Não precisa de um conhecimento muito detido para entender que desde o dia 1 aquilo ali não só não fazia sentido, e aí eu não estou colocando do ponto de vista de interpretação, né? Aquilo não continha nenhuma aderência ao nosso ordenamento jurídico legal e para alguém com um patente, isso deveria ficar muito evidente desde a hora 1.